Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegou a quarta-feira, dia de rodada. Eu nem sei mais se é uma coisa para a gente se animar ou não, mas enquanto houver esperança, estaremos aqui sempre, né, falando do Botafogo, né? Ainda temos chances, é incrível, né? Ainda temos chances e temos que fazer mais do que nunca a nossa parte hoje, a partir das 9h30 da noite, diretamente do Couto Pereira. Será que vai ter torcida? Será que não vai ter? Daqui a pouquinho eu vou falar desse assunto para vocês. Quem não tem feito a sua parte, tá? Não é problema nosso, mas a gente tem que falar. É o Vasco, né? Começou a rodada ontem lá em São Januário. O Vasco que ganhava no primeiro tempo, né? 2-1, acabou tomando a virada. Aliás, terminou 2-2 o primeiro tempo e o Corinthians ganhou de 4-2 e deixou uma situação bem difícil para o nosso co-irmão, né, lá da colina, o Vasco, que vai ter 2 jogos bem complicados, né? Só faltam 2 jogos para eles. O Grêmio em Porto Alegre e o Red Bull Bragantino em São Januário, né? 2 jogos dificílimos, mas só um parêntese, né? Jogos que o Botafogo venceu no primeiro turno, né? O Grêmio fora e o Bragantino em casa. Galera, só um repasse aí na parte de baixo da tabela, porque pode, de certo modo, nos afetar, já que o Cruzeiro ainda enfrenta a gente, né? Enfrenta no final de semana o Botafogo e depois, na última rodada, o Palmeiras, tá? Seria bom que a vida do Cruzeiro não tivesse totalmente resolvida até a última rodada. Eu vou explicar para vocês, vamos lá. O Vasco ficou com 42 pontos, Cruzeiro tem 44, né? Se o número mágico for 45, ele está bem próximo de se garantir. Mas, como está muito embolado, o Bahia tem 41, né? O Bahia que na última rodada disparou uma goleada justamente sobre o Corinthians, né? De 5-1. O Bahia que vai enfrentar hoje o São Paulo em Salvador. Se o Bahia empatar esse jogo, já joga o Vasco para o Z4, né? Troca de lugar ali com o Vasco. E ainda tem o Santos com 43 pontos, que joga hoje com o Fluminense, né? O Santos, nosso último adversário, né? Péssimas lembranças aí. Mas, enfim, o Cruzeiro, teoricamente, pode escapar do rebaixamento. O Cruzeiro joga amanhã com o Atlético Paranaense. Beleza. E aí pega a gente no final de semana. Claro que o Botafogo tem que fazer a sua parte, né? Tô falando já, projetando a próxima rodada, mas pensando no último jogo, que é Palmeiras e Cruzeiro. Aliás, Cruzeiro e Palmeiras, porque vai ser no Mineirão. Dizem as más línguas, né, que o Ronaldo, né, acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, ainda quer ver o Cruzeiro se classificando para uma Sul-Americana. Nesse caso, né, tanto o jogo contra o Botafogo como o jogo com o Palmeiras, o Cruzeiro ainda buscaria algo nessas partidas, né? Então, a gente tem que se apegar nisso aí. Mas daqui a pouco eu falo mais de Palmeiras, né? E da situação aí, né? A nossa tentativa de chegar à liderança, né? O comentarista Eugênio Leal, tá, no programa da ESPN, o F360, ele falou o seguinte sobre o Fogão. É muito esse trabalho, né, do psicológico. Não achava que o Palmeiras fosse perder pontos para o Fortaleza, acabou empatando, né? Ou seja, tudo pode acontecer. O que ele está aí, né, contextualizando, o Eugênio Leal? Que o Botafogo ainda pode ser campeão, né? Então, volto aqui para aspas, né? O Botafogo transformou a vantagem que tinha em medo e pressão. Eu concordo, né? Então, quando os haters aí, os rivais falam que o time pipocou, de fato, o Botafogo não soube, né, administrar essa pressão pelo título, mesmo com 13 pontos à frente, né? Agora não tem mais isso, né? Acabou a vantagem, né? Agora, ao invés da pressão, o Botafogo está na situação de e se a gente conseguir reverter? Então, é a análise aí do Eugênio Leal, que eu tendo a concordar que, de certo modo, o Botafogo já não é mais visto como favorito, né? Com certeza, já que Palmeiras e Flamengo estão à frente. Então, talvez isso aí tire essa pressão e faça que o Botafogo retome aí o caminho das vitórias. Para a gente, não tem mais conversa, não tem mais resultado que interesse que não seja vitória contra Curitiba, Cruzeiro e Internacional, né? Essa é a grande verdade. Ainda na ESPN, só que no programa Linha de Passe,
O Vitor Birner, tá? Ele comentou o seguinte: não dá para descartar o Botafogo, né? Entre possíveis, né? Um possível campeão. Não fez um jogo ruim contra o Santos, precisa ganhar um jogo hoje contra o Curitiba para ver qual o impacto que isso pode gerar nas duas últimas rodadas. O Palmeiras tem o título na mão e o Flamengo tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, que é o jogo também de logo mais. Aliás, vai ser antes do jogo do Botafogo, é às 7h30 o jogo do Flamengo contra o Galo, né? Botei na thumb, inclusive, né? Sobre a rodada de hoje, a gente está aí na torcida. Além do Botafogo ter que fazer o seu papel contra o Curitiba já rebaixado, o Botafogo contaria aí com a ajuda do Galo e do Coelho, né? O Atlético Mineiro e o América Mineiro, dois clubes mineiros aí, quem sabe, ajudando o Botafogo. Eu sei que, em teoria, é muito difícil que o América Mineiro consiga arrumar alguma coisa jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas, se a gente pode se agarrar em alguma esperança, aí o América Mineiro tem até vendido caro, né, as suas derrotas, né, mesmo já estando aí rebaixado a algumas rodadas, né. Diferente do Curitiba, o Botafogo vai enfrentar hoje o Curitiba, é o primeiro jogo do Curitiba com, né, o Coxa já matematicamente rebaixado. O América Mineiro caiu primeiro, e é isso, gente. Não tem muito o que esperar. Já o Galo do Filipão faz uma campanha maravilhosa no segundo turno, quase comparável, né? Quase, com a do Botafogo no primeiro. Ainda tem aspirações, até de título, mas principalmente de G4. Então a gente tem que confiar aí na equipe do Filipão, do Hulk, do Paulinho, enfim, jogadores aí que têm se saído muito bem, né? Para ver se tira esse pontinho aí, esses, pelo menos arranca o empate diante do Flamengo no Maracanã. É o jogo que eu diria mais complicado do Flamengo, né? Já o Palmeiras, que enfrenta hoje o América Mineiro, não é o jogo mais difícil, né? É um jogo teoricamente fácil para o porco, né? Pessoal, agora mudando um pouco para o Sport TV, o Dodô, comentarista, no Boleiragem falou o seguinte sobre o Fogão: ainda não está fora da briga, eu não duvido de nenhum desses times que estão aí. Nesse campeonato, tudo pode acontecer, de fato, né? Campeonato aí imprevisível. Se o Botafogo ganhasse do Santos, hoje seria o líder, falou o Dodô, e essa é a verdade aí que dói, né? Aí que dói mais ainda a gente lembrar daquele golzinho ali no final, e com a combinação de resultados, né, o empate do Palmeiras diante do Fortaleza, o Botafogo hoje estaria um ponto à frente de Palmeiras e Flamengo. Não aconteceu, não adianta a gente ficar aqui se lamentando, agora é ir para cima do Curitiba. Carlos, teremos público no jogo de logo mais? Então, gente, ontem à noite, tá? Fim da tarde, começo da noite, o STJD liberou público, tanto na partida do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, como eu falei, amanhã, como também o jogo Curitiba e Botafogo. Só que o Curitiba está esperando que o STJD se manifeste, tá? Para então iniciar a venda de ingressos. Porém, segundo a Lei Geral do Esporte, existe um mínimo, tá? Exigido de 48 horas de antecedência antes da partida. Naturalmente, esse prazo aí é impossível, né, de ser cumprido, então vamos aguardar, tá? Só no Brasil, né, que acontece um negócio desse. Foi liberado ontem, muito em cima da hora, e aí a gente imagina quantos torcedores do Botafogo, que não são ali de Curitiba, planejavam ir nessa partida, já tinham desistido de ir, e aí ontem, né, recebe uma nova informação, o torcedor fica até naquela dúvida, né? Vai ou não vai? Posso ir para Curitiba? Não posso, né? Muito chata essa situação. E segundo o próprio STJD, né? As torcidas organizadas, tanto de Cruzeiro, né? A Máfia Azul e mais uma outra, agora que eu não lembro, acho que é Pavilhão, e as do Curitiba, Império Alviverde e Mancha Alviverde, proibidas de frequentar o estádio aí nessas últimas rodadas, tá? O Couto Pereira, inclusive, não teria aberto o anel inferior, seria só a parte superior do Couto, né? E só que até agora nenhuma informação sobre venda de ingressos. Vamos aguardar durante o dia. Olha que situação que a gente chega, né? Se a gente contar isso para pessoas de outros países, ninguém vai acreditar que no dia do jogo ainda não se sabe
se o torcedor vai poder comparecer ou não. É brincadeira, né? De um modo geral, essa medida, tá? Eu acho que ela pode ser boa para o Botafogo, né? Pelo fato. Bom, hoje, se a gente conseguir ter alguma torcida do Botafogo, vai ser ótimo, né? A torcida do Curitiba provavelmente nem vai comparecer, vai em pouco, né, em baixo número, já que o time foi rebaixado. E em relação ao Cruzeiro, tem exatamente essa situação, né? A torcida do Cruzeiro teria direito a ir ao Newton Santos no domingo, né? E também teria direito a ir ao Mineirão na última rodada contra o Palmeiras. Seria bom ter um Mineirão cheio, né? Com o apoio da torcida do Cruzeiro, ainda nessa expectativa aí de tirar pontos do Palmeiras, né? Então é isso, pessoal. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, não temos ainda a confirmação se hoje teremos público ou não. Está liberado pelo STJD, porém o Curitiba ainda não iniciou essa venda e está aguardando justamente uma manifestação do STJD nesse sentido. O mais certo, tá? Líquido e certo, é a gente acompanhar pela televisão. A Globo vai transmitir às 9h30 da noite para as seguintes praças: aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte e Juiz de Fora, né, que é uma cidade mineira, mas muito mais fluminense, né, digamos assim, muito mais ligado ao Rio de Janeiro, com grande torcida do Fogão em Juiz de Fora. Narração do Gustavo Villani, comentários do Júnior e Roger Flores, e quem preferir acompanhar pelo Premiere, né, ou não for dessas praças que eu falei, a narração vai ficar a cargo do Dandan, comentários do Grafite e PC Vasconcelos, beleza? Juiz da partida, temos tanto o juiz como o VAR, são do Nordeste. O juiz é o jovem Rodrigo José Pereira de Lima, pelo menos não é daquelas figurinhas aí que a gente está acostumado, né? É um promissor aí, talento da arbitragem brasileira, tomara que vá bem. E o VAR a cargo do Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Então, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Time do Botafogo para logo mais, tá? Obviamente a gente não sabe se o Thiago Nunes vai repetir o esquema do jogo com o Santos, já que o Danilo está suspenso, né? Ontem saíram os relacionados, Diego Costa segue de fora, Marçal a mesma coisa, provavelmente o Marçal não joga mais esse ano. E aí quem pintou de novidade, que estava um tempo aí fora das listas de relacionados, é o Matheus Nascimento, né? Voltou da seleção, enfim. Então, Matheus Nascimento relacionado e o Diego Costa fora. Como eu ia dizendo, se ele repetir o esquema com 3 zagueiros, a tendência é que seja Adrielson, Cuesta e Bastos, tá? Se ele quiser repetir o esquema e ter o Tietê e o Vitor Sá nas alas, né? Caso contrário, se ele for mais o esquema tradicional, né? Aí entraria o Hugo em vez do Bastos e o Tietê pegaria ali a lateral direita, né? Meio de campo, Marlon Freitas, Gabriel Pires, né? E o Eduardo. E aí, Vitor Sá, Tiquinho e Júnior Santos. Ou melhor, Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá, enfim. Tem que ver como é que vai ser essa formação aí. Se teremos alas, né? Novamente, ou se teremos o esquema tradicional com laterais, e aí o Tietê improvisado ali na posição, né? O Tietê que é o Coringa alvinegro, né? Realmente, uma pena o Danilo tá de fora, né? Jogador que foi destaque tanto contra o Fortaleza como contra o Santos, né? A fase aí artilheira, marcando gols. Se não fosse esses gols, né, do Danilo, aí a vaca já teria ido para o brejo, né? Conseguimos pelo menos 2 pontinhos aí com esses gols do Danilo. Galera, é isso. 3 rodadas para o final do campeonato. Eu acho que o Botafogo tem tudo, né? Tem tudo para ganhar o jogo de logo mais. Pega um Curitiba já desmotivado, já, enfim, não tem mais nada que lutar, né? Por um lado, tira o peso, né? Mas não tem conversa. O Botafogo tem que ganhar do Curitiba. Curitiba que tem um número gigantesco de derrotas nesse campeonato, números muito negativos, tanto é que caiu, né? Então é isso. E é uma rodada. Eu botei aí o Galo e o Coelho, né? Mas volto a dizer, acho que o Atlético
é o jogo aí para tirar pontos do Flamengo, porque se não for agora, depois os jogos do Flamengo são mais acessíveis, Cuiabá e São Paulo, né? Então, hoje a gente é galo desde criancinha, né? E já o Coelho, uma missão bem mais difícil diante do Palmeiras, mas não custa nada a gente dar aquela secada. Beleza? Comenta aí embaixo se você ainda está esperançoso. Eu tenho visto, tenho lido todos os comentários, nem sempre consigo responder, né? O vídeo de ontem bombou, foi mais um vídeo aí com muitas visualizações. Só posso agradecer a vocês aí, a família Canal Botafogo Digital. Mas eu tenho lido e tenho visto muita gente ainda acreditando, né? O que realmente é o torcedor botafoguense, né? A gente xinga, reclama, diz que não vai mais acompanhar o time, mas na próxima rodada tá aí de novo na expectativa. É difícil, mas não é impossível, né? Igual eu falei no domingo que era muito possível o Botafogo ganhar do Santos e o Palmeiras empatar com Fortaleza, faltou só a nossa parte, né? Eu acho que hoje o que seria a tendência, tá? Uma tendência aí. Se eu fosse apostar, né? Não vou apostar, mas se eu fosse apostar, que o Botafogo ganhe do Curitiba, né? O Palmeiras, a tendência é que ganhe do América Mineiro e o Atlético Mineiro, quem sabe, arranque um empate aí diante do Flamengo. Nessa situação, a gente continuaria a um ponto do Palmeiras, mas ultrapassaria o Flamengo e aí jogaria aí a pressão de novo para a próxima rodada. Enfim, o importante é a gente chegar tanto no final de semana contra o Cruzeiro, como depois, daqui a uma semana, contra o Internacional, chegar com chance de título, né? Chegarmos vivos à última rodada. Eu acho que esse é o pensamento do torcedor alvinegro, né? Para aí sim, na última rodada, quem sabe o Cruzeiro, né, a Raposa, nos ajudar e tirar uns pontinhos do Palmeiras, né? Beleza? Comenta aí embaixo qual a sua expectativa para o jogo, se você está nervoso, se você já desistiu, se você já deixou para lá. Não tem jeito, né? Eu realmente fiquei bem desanimado, especialmente na segunda-feira, né? Aí ontem já fui me recuperando, hoje estou um pouquinho mais recuperado. A gente estará certamente às 9h30 da noite, né? Ligado, antes disso, às 7h30, torcendo para o Galo diante do Flamengo. Beleza, pessoal? Tamo junto, dá aquele like, dá aquela moral, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e se você não é inscrito, tá esperando o quê? Vamos ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Tamo junto, valeu, abraços!